1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Leiamos todos a uma só voz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A igreja pode sentar-se. Queridos, o que a Bíblia diz que devemos fazer? A Bíblia nos diz algumas coisas que devemos fazer. Versos 1 e 2, vamos ler todos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de... Mas o que é súplica? Aí depois, a prática também de... Mas não é a mesma coisa? Depois vem o quê? Mas não é a mesma coisa? Ações de... Aí já mudou um pouquinho, é só agradecer. Mas vamos lá. Súplica é um pedido insistente e humilde. Na súplica nós pedimos insistentemente, com toda a humildade. O tempo inteiro, aquilo que aquela mulher fez em relação ao juiz, lembram do texto? Que ela ficava sentada na porta da casa de um juiz, e toda vez que o juiz passava, o que ela pedia? Julga a minha causa, ó juiz, julga a minha causa, ó juiz. E chega ao ponto dele pensar o seguinte, olha, eu vou logo julgar essa causa porque eu não quero mais ser incomodado. Se lembram desse texto? O que ela estava fazendo? Ela estava suplicando. Nós também temos a oração. A Bíblia diz que nós devemos suplicar e orar. A oração é a prece que comumente fazemos, é o pedido. Nós também temos a intercessão, que é agir em favor de outra pessoa. Quando você diz, fulano intercede por mim, fulano ora por mim, fulano coloca diante de Deus a minha causa, intercessão. E ações de graças, que é o reconhecimento da bondade e da provisão de Deus. Suplicar é uma coisa boa, igreja? Orar é uma coisa boa? Interceder é algo positivo? Gratidão é uma coisa boa? Aí a Bíblia diz, devemos fazer estas 4 atitudes, ter essas 4 atitudes, fazer essas 4 ações por quem? O texto vai dizer, verso de número 1, em favor de todos os... Poxa. Suplicar é uma coisa boa. Orar é uma coisa boa. Interceder é uma coisa boa. Gratidão é uma coisa boa. Aí a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em favor de quem? E eles merecem? Estava tão bom, né? Mas aí a Bíblia diz que nós devemos orar, suplicar, interceder, ações de graças em favor de todos os homens, antropos, no texto original, em favor da humanidade. Eu devo orar por toda a humanidade. Eu devo interceder por toda a humanidade. Eu devo suplicar por toda a humanidade. E eu devo ser grato, eu devo reconhecer a bondade e a provisão de Deus por toda a humanidade. Fácil isso, gente? Agora vai melhorar. Eu devo fazer isto
orar, suplicar, interceder e dar graças em favor não apenas de todos os homens por toda a humanidade, mas em favor dos reis e de todos que se acham o quê? Vamos ler com gosto, igreja. Em favor dos e de todos. É autoridade boa? É autoridade justa? É autoridade honesta? É autoridade eleita? É autoridade imposta? É o rei monárquico? É o rei que tomou o trono? Qual é a classificação aqui, igreja, que a Bíblia nos traz? Nós devemos orar pelos homens todos. Ah, tudo bem, está vivo, é filho de Deus, vamos botar diante de Deus e vamos nessa. Mas rei, não. Aí vai depender de uma série de fatores e nós ainda damos uma desculpa, porque Deus sabe que eu sou honesto. Mesmo eu tendo um aplicativo pirata, baixando os livrinhos em PDF, Deus sabe que eu sou honesto. Mesmo não confessando uns pecados, Deus sabe que eu sou honesto. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. É difícil para nós nos dias de hoje? Sim! Mas a pergunta é, no período onde viveu o apóstolo que escreveu isso, teria sido esse período mais fácil? Quem eram os reis investidos de autoridade na época de Paulo? Paulo viveu entre o ano 5 e o ano 67 depois de Cristo. O Império Romano era a grande potência dominante e a Palestina estava sob seu controle. Durante esse período, as figuras mais importantes em termos de autoridade eram tanto imperiais quanto locais. E aí começamos. Do ano 14 ao 37, imperador romano César Tibério foi imperador durante a juventude de Paulo. Foi o sucessor de Augusto. Tem César Augusto, depois de César Augusto, César Tibério. Durante o reinado de Tibério, Paulo iniciou sua vida pública como crente. Só que César Tibério, que vem na esteira de César Augusto, ele é sucedido por um outro César. Sabe qual César que foi? César Calígula. Amigo. De 37 a 41, 4 aninhos de Calígula no poder. Imperador que governou após Tibério. Ele era conhecido por seu comportamento errático. Em outras palavras, era mau caráter. E suas ações o quê? Tirânicas. Ele era Foi nesse período que Paulo começou suas viagens missionárias. Depois de Calígula vem César Cláudio. Durante o reinado de Cláudio, Paulo realizaria grande parte de suas viagens missionárias. Ele também foi o imperador que expulsou os judeus de Roma. Uma decisão que impactou tanto judeus quanto cristãos. Esse é César Cláudio, de 41 a 54. E quando você acha que não pode piorar, porque afinal de contas tem que ter uma luz no fim do túnel, eis que surge quem após César Cláudio? Você sabe? Quem? Respeita o homem. César Nero. De 54 a 68 depois de Cristo. No final da vida de Paulo, Nero estava no poder. É durante esse período de Nero no poder que Paulo está escrevendo a Timóteo. Nero é famoso por sua perseguição aos cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Quem mandou tacar fogo em Roma? Ele não respeita nem o que é dele, amigo. Esse é César Nero. Ele é tradicionalmente considerado o imperador que mandou executar o apóstolo Paulo por decapitação. Mas, pastor, tudo bem, os romanos, eles não estão ligados à religião dos judeus e eles não são cristãos. Então a gente entende. Mas se a gente for pegar os judeus, para quem gosta de cultura judaico-cristã, se nós formos pegar os judeus, vai melhorar. Vamos nessa?
Autoridades locais e governadores. Pôncio Pilatos, de 26 a 36, foi o que condenou Jesus à crucificação. Félix, de 52 a 58, governador romano da Judéia, foi responsável por manter Paulo preso por 2 anos. Por 2 anos, Paulo tenta negociar com Félix. E finalmente Félix faz o quê? Não é mais da minha alçada, se apresenta a César em Roma. Depois é sucedido por Festo, de 58 a 60. Ele aparece em Atos quando Paulo se defende diante dele antes de ser enviado para Roma. Aí nós temos aqui ainda o seguinte: alguns reis, Herodes Agripa I, ele que mandou prender e matar Tiago, irmão de João, foi responsável pela prisão de Pedro. Herodes Agripa II, famoso por seu encontro com Paulo em Atos 26, onde Agripa diz para Paulo: em pouco me persuades a ser cristão. Investidos de autoridade religiosa, Anás foi o sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Ele é mencionado como figura-chave no julgamento de Jesus. Obviamente voltou para Jesus fazer o quê? Morrer. Caifás, sumo sacerdote durante ministério de Jesus. Ora, se é sumo, é porque só pode ter quantos? Quantos? Quantos tem aqui? Eis aí, ó. Foi ele quem presidiu o julgamento de Jesus. Mesmo após ser deposto, ainda tinha grande influência. Também persegue Paulo. Autoridades romanas, centuriões, prefeitos. Resumo: Paulo passou por várias autoridades ao longo da sua vida. Paulo encara Augusto, Paulo encara Tibério, Paulo é conduzido por Calígula, Paulo é dirigido por Nero. Paulo conhece Anás, conhece Caifás. Paulo sabe que a vida da autoridade, tanto religiosa quanto a autoridade política, quem comanda o Estado, é constituída de pessoas sem temor a Deus, sem respeito a Deus, que não amam o povo, que não fazem o bem do povo. Ele, apóstolo Paulo, perseguido por pregar o amor, e mesmo assim, cheio do Espírito Santo, conhecendo todas essas autoridades, tendo comido o pão que o Estado amassou e que a religião judaica também amassou, Paulo escreve para Timóteo, já idoso, para um pastor mais novo: meu filho, antes de tudo, eu te exorto, eu te faço um apelo, eu te chamo à consciência, que em relação a todos os homens, meu filho, suplique, ore, interceda e seja grato, não apenas em favor de todos os homens, mas, meu filho, pastor novinho, com igreja novinha, meu filho, suplique, ore, interceda e seja grato em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Timóteo, é a isso que Timóteo é exortado. A palavra é tão dura que Paulo diz para Timóteo: isso não é uma recomendação, não é um conselho. Cheio do Espírito Santo, eu te escrevo e te exorto. Nos nossos dias, pessoas têm perdido os laços familiares por causa do Estado. Têm perdido laços institucionais, religiosos, por causa de reis e autoridades. Mas o homem que passou por Tibério, passou por Festo, passou na infância por Augusto, passou por Calígula, passou por Nero, passou por Agripa I, Agripa II, Anás, Caifás. Esse homem sabe o que ele diz? Ore em favor de todos. Suplique
em favor de todos. Seja grato por todos e interceda por todos. E a palavra do Senhor é tão interessante que o apóstolo Paulo diz, e ele sabe que ao escrever isso para Timóteo, Timóteo é novo, tem 20, 23 anos, o sangue literalmente é quente, está tudo novinho ali, o coração está a 1000 por hora. Pressão arterial explodindo, testosterona nessa época no mínimo a 1200. Timóteo tá que tá e recebe uma carta dizendo o quê? Com relação a esses que fazem a maldade, você, apóstolo Paulo, já idoso, que já passou por tudo, você foi preso pelo Estado, foi conduzido pelo Estado, apelou ao Estado, foi sentenciado quase à morte. Você diz para mim que eu devo orar, suplicar e ser grato por esses? E Paulo diz, eu te exorto. Sabe para quê, Timóteo? Segunda metade do verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Sabe para quê, meu filho Timóteo? Sabe o que eu aprendi, meu filho? Depois de ser perseguido por tantos imperadores, depois de apelar para tantos Césares, depois de ser submetido a tantos reis, depois de passar por tantos governadores, depois de ser confrontado por vários centuriões, depois de ser preso por várias guardas romanas, depois de ser interrogado por tantas autoridades do judaísmo, sabe por que eu te escrevo isso, Timóteo? Para que vivamos, Timóteo, eu, você e todos os que são discípulos de Jesus Cristo, para que vivamos, meu filho, uma vida tranquila e mansa. Sabe por quê, Timóteo? Porque se você ficar batendo cabeça por reis e autoridades que não foram postos por você, e mesmo que você ache que participou, eles já tomaram o poder, estão constituídos dessa autoridade, sabe o que vai acontecer, Timóteo? Você vai ficar sempre nervoso, Timóteo. E você não vai ter domínio próprio, Timóteo. Por isso que eu te exorto, meu filho Timóteo. Ore por todos, meu filho. Não é porque eles merecem, mas é porque você não merece viver uma vida que seja nervosa e sem domínio próprio por conta destes que você pode morrer e eles continuarão. Igreja, a palavra do Senhor diz, antes de tudo, verso número 1, antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de... Acorda, igreja. A prática de... Também de... E... Também... Em favor de quem? Isso está escrito na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, igreja? A Bíblia é a sua única regra de fé e prática, igreja? Esse quebra-pau aí é pelo quê, igreja? O que é isso, igreja? Sua única regra de fé e prática é o que está escrito aqui? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de... Então, meu irmão e minha irmã, sabe por que a pressão não baixa? Sabe por que muitas vezes a glicose vai nas alturas? Sabe por que o acúmulo de gordura na área da barriga e a que mais preocupa na área do quadril, leia-se virilha? Sabe por que a dor de cabeça constante? Sabe por que a insatisfação com a existência? Sabe por que a necessidade de tentar moralizar tudo, até o parquinho do condomínio? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira, a Bíblia diz que se eu orar por todos os homens e orar por reis investidos de autoridade, eu terei tranquilidade e mansidão.
Mas se eu não faço isso, está aí minha pressão alta. Está aí meu colesterol que mesmo metendo remédio não abaixa. Está aí meu estresse. Está aí meu cortisol. Está aí minha tireoide explodindo, mesmo suplementando não dá. Porque se a Bíblia diz que se eu orar, eu terei tranquilidade e mansidão, mas se eu não estou tranquilo e não sou manso, logo é porque eu não oro. Porque se eu disser que eu oro, e mesmo assim eu não consigo ser tranquilo e manso, então a Bíblia está mentindo. Não dá para fugir disso, querido. Ou a Bíblia está certa, ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela está mentindo. Entendeu por que tu já acorda cansado de manhã? Entendeu por que você acha que não há esperança, não há salvação? Mas aí vem o Senhor idoso, experiente, contado em dias, que se sentasse com você, ele te diria, olha o que Calígula fez. Eu fui orar por uma mulher que serviu a Calígula, meu filho. Não quero nem te contar a história. Eu fui orar por um mouro que serviu a Nero. Meu filho, não vou nem te contar a história. E talvez nós disséssemos, então, apóstolo Paulo, mas tem que rolar uma vingancinha, não tem? Algum sanguinho tem que ficar no balcão, não tem não? E ele diz, meu filho, de todas as autoridades que eu passei e de tudo que eu sofri, na mão do Estado, na mão dos governos locais e na mão dos líderes religiosos, sabe o que eu te digo, meu filho? Ore, suplique, interceda e seja grato. Sabe por quê, meu filho? Para que você seja uma pessoa tranquila e para que você permaneça em mansidão, meu filho. Isso Paulo escreve cheio do Espírito Santo de Deus. E aí vem a consulta. Irá a igreja contra o que diz o Espírito Santo de Deus? Irá? A igreja nunca irá. Mas e você? De segunda a sábado. Igreja, o texto ainda continua dizendo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso quê? Então, se eu tenho o indivíduo que é dotado de autoridade, e eu oro, eu suplico, eu intercedo, eu faço ações de graças, não apenas por todos os homens e por ele, o Deus da justiça, o Deus que a justiça e o direito são os fundamentos do seu trono, o Deus que tira e coloca pessoas, o Deus que levanta e que rebaixa, o Deus que dá a vida e dá a morte. A Bíblia diz que esse Deus, quando eu faço tudo isso, a Bíblia diz que isto é bom e aceitável. Diante de quem? Verso de número 3. Diante de, que é o nosso... E depois disso, depois de Salvador, vem o quê? Vem uma vírgula? É isso? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, e também diante da sociedade. Afinal de contas, a sociedade quer ver o quê? Pessoas de bem, de luz, se dando bem, não é isso? Não é o que está escrito aí, não? Ué, gente. Isso é bom e aceitável diante de quem? Que é nosso o quê? Isso é bom e aceitável diante de mais quem, gente? Demais? Aí, igreja, vem a outra pergunta. Nós queremos agradar a Deus? A igreja deixará de agradar a Deus? Jamais. Mas e você de segunda a sábado? O que você faz? Se a Bíblia diz que orar, suplicar, interceder e ser grato
por todos os homens, por toda a humanidade, por reis e demais investidos em autoridade, que isso me dá tranquilidade, isso me traz mansidão. E isso é bom e aceitável diante de Deus. Eu tenho que decidir. Se eu quero fazer algo bom que Deus aceita, ou se eu quero ser ovacionado por uma meia dúzia de claques. Eu tenho que decidir. Esse é o ponto de corte. Você quer ser aceito por Deus ou você quer ser queridinho pela galera? O que você quer, meu irmão? Pessoas estão deixando a palavra de Deus por causa de likes. Estão trocando o que o Espírito Santo diz à igreja por causa de views. Verso de número 7. Leiamos todos a uma só voz. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre nos gentios na fé e na... O tema é tão espinhoso que Paulo, ele exorta Timóteo. Ele diz que isto não é porque os autoritários, os reis, a humanidade é boa, mas porque isto garantirá a quem o faz tranquilidade e mansidão para passar e suportar todas as coisas como Paulo passou e suportou. Ele diz que isto é aceitável diante de Deus. E isso é tão espinhoso que ele reforça para Timóteo. Timóteo, quem está escrevendo isso para você, meu filho? Eu não estou gagá ainda não, tá, Timóteo? Quem está escrevendo isso para você sou eu. E eu sei quem eu sou. Eu sou pregador e sou apóstolo. Igreja, muitas vezes as consultas veladas são: quando a igreja se posicionará? A igreja tem uma posição desde a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. E eu, Anderson Dias de Abreu, fui eleito por esta igreja para manter a igreja conforme ensina as Sagradas Escrituras. Para isto, Deus me vocacionou. Para isso, Deus me reconduziu. E não será diferente enquanto a Bíblia for a nossa regra de fé e prática e todos nós estivermos submissos à palavra de Deus. Os tempos podem ser quais forem, nunca iremos brigar. As ameaças são as mais diversas, jamais iremos esmorecer. Por quê? Porque quem me abençoa é você. Porque na hora da dificuldade, quem está próximo de você é o teu próximo. E jamais uma igreja dividir-se-á por assuntos aos quais a Bíblia já diz que se você seguir a receitinha de bolo, você vai ser uma pessoa tranquila e você vai ter uma mansidão maravilhosa. Por quê? Porque quem faz isto, Deus aceita. Eis o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, igreja? E talvez, para nós encerrarmos, você faça a seguinte consulta. É normal. Mas, pastor, falou aí, não vou até dizer para o senhor que o senhor falou bonito, mas também não foi lá tudo isso. Mas vamos lá, pastor. Eu vejo tantas igrejas aí
tomando tantas posições, isso, aquilo, fazendo, acontecendo, escolhendo seus lados, seus polos, se arregimentando, crescendo, levantando. Eu vejo tudo isso, pastor, mas não vejo aqui, na Igreja da Tijuca. Vocês são alienados? Vocês não sabem o que está acontecendo? Você não vê? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Porque há 58 anos, nossa igreja tem um lema, que é não ser igual a todas, mas é de ser uma igreja que sempre faz o quê? Como é que nós vamos ser iguais se o nosso lema é sempre fazer o melhor? Nunca seremos iguais. Sempre buscaremos fazer o melhor. E se o melhor é a palavra de Deus, sempre buscaremos fazer a palavra de Deus. Leiamos todos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê, igreja? E o que Deus acha disso, Igreja da Tijuca? E o que Deus deseja, igreja? Ué, mas aí vem a questão. Será que esse Deus aqui é o mesmo Deus de outra igreja ou de outra comunidade que pensa diferente? Porquanto... E o que ele fez em relação à política, ao Estado, aos reis, aos imperadores? O que ele fez? Resgatou quantos? Procurou resgatar quantos? Justos e injustos? Bons e maus? Se deu em resgate por testemunho que se deve prestar em... E aí você foi trazido para este lugar. E aí você é discípulo de Cristo. E isso nós lemos também para nós. Leamos todos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ajoelhemos-nos. Oremos, supliquemos, intercedamos e sejamos gratos, como diz a Escritura, por todos aqueles que se acham investidos de autoridade.